perseguição aos cristãos aumenta no mundo todo, inclusive sob o pretexto da pandemia. Ora, se existe uma epidemia generalizada que se tornou uma pandemia, está no mundo todo, então isso se torna o fator preponderante nas decisões e se aplica o que é mais básico para enfrentar essa pandemia. Se é um vírus que passa de pessoa para pessoa, vamos evitar que as pessoas estejam juntas, vamos evitar aglomerações. Onde há mais aglomerações? São as reuniões dos cristãos. Isso é evidente no mundo todo. A lógica conduz a isso. Então, no mundo todo, as reuniões e cultos dos cristãos estão proibidas ou, no mínimo, altamente cerceadas. Isso é a lógica no mundo todo. Embora isso não seja o evitar reuniões não seja, digamos, garantido para a não propagação do vírus, tanto é que o vírus continua se propagando apesar de as reuniões nas igrejas não estarem sendo feitas, mas isso não cai na lógica dos que governam, eles continuam dificultando. No Brasil, a dificultação de reuniões nas igrejas foi tão grande que fechou a maior parte das igrejas. Umas e outras estão funcionando muito precariamente, com poucas pessoas procurando em cada reunião, bem espalhadas, procurando atender às normas de saúde emanadas aí das autoridades locais, da OMS. As igrejas estão procurando atender, mas com um número muito reduzido de pessoas. Daqui a um ano, ainda que essa pandemia já tenha passado ou se acalmado, mas ainda os crentes estarão com medo de irem às igrejas. Foi um golpe mortal sobre as igrejas, do jeito que estão organizadas. Há muito tempo eu denuncio a igreja constituída de um ajuntamento de religiosos num local só, igual sardinha em lata. Isso não é igreja. A massificação religiosa não é igreja. Igreja não é povo ajuntado, mas são pessoas edificadas. É totalmente diferente. As pessoas edificadas nem precisam de estar juntas para que elas sejam família. Quando nós somos uma família, conhecemos os familiares, nós podemos estar totalmente afastados, mas continuamos a ser uma família, ainda que com os membros afastados. Quando nós estamos edificados na igreja, nós sabemos quem são nossos irmãos, nossos referenciais, nossos líderes. Ainda que não estejamos nos reunindo, nós sabemos quem é quem. Mas a maioria das igrejas não era assim. É um ajuntamento onde ninguém sabe quem é quem ali. Ninguém tem compromisso um com o outro. São anônimos uns aos outros e apenas ajuntados. Quando não podem se reunir, acabou a igreja. Deus permitiu essa situação toda e está permitindo para sacudir o seu povo e fazer o seu povo entender que precisam mais depressa possível voltar às origens do Novo Testamento e fazer discípulos, atender a mutualidade cristã, compromissos, a ceia do Senhor para manifestar comunhão uns com os outros. Cada um precisa saber o seu lugar, quem é o seu líder, quem é o seu pastor. Isso é fundamental e isso estava sendo esquecido. As pessoas eram membros de uma empresa religiosa onde eles não tinham compromisso, iam lá quando queriam, disputar um lugar no meio daquela massa para assistir um show religioso de apresentação de celebridades, enfeites, um show bonito, gente emocionada lá na frente que cantava, pregava, orava, profetizava e o povo saía emocionado. Da mesma maneira, não havia nenhum comprometimento, nenhum
compromisso de vida, de conserto, de santidade, de atendimento uns aos outros, de amor mútuo, nada disso. Apenas assistiram um show religioso e pregando maravilhas lá de cima do púlpito. Esse tipo de igreja não agrada a Deus e a mão de Deus já pesou sobre esse tipo de igreja fortemente. Mas, infelizmente, não era só no Brasil. Esse modelo veio dos Estados Unidos, mas na África, em grande parte, esse modelo veio do Brasil. O Brasil é responsável por estabelecer o modelo em vários países africanos de fala portuguesa. Mas também na América Latina, o Brasil é responsável por levar esse modelo, mas é um modelo que já recebeu dos Estados Unidos. Então, esse modelo está bastante disseminado entre os continentes, nas igrejas chamadas cristãs. Apenas um ajuntamento de pessoas e não um povo edificado e compromissado, cada pessoa entendendo o seu lugar, edificada como uma pedra viva junto a seus irmãos em compromisso, tendo ministério, reconhecendo quem é o seu líder. Esta é a realidade. Então, nos últimos tempos, nós vemos que tudo que tem acontecido com a permissão de Deus tem redundado num efeito só, numa consequência que eu considero a grande tribulação da igreja, porque a igreja não vai passar, a igreja verdadeira, não vai passar pela chamada a grande tribulação. Então a igreja precisa ter tribulação grande agora, e para mim é o que está acontecendo. Nos países árabes, onde havia uma presença cristã, minoritária, é verdade, mas havia uma presença cristã, alguns países tinham, talvez até a terça parte de cristãos, países como Etiópia, Egito, Síria, tinham um contingente razoável de cristãos, mas cristãos nominais, cristãos acomodados, cristãos tradicionais e acomodados. Isso não agrada a Deus. Embora esses cristãos também tenham a Bíblia em suas mãos, mas eles não tinham a Bíblia no coração. E Deus permitiu a chamada Primavera Árabe, que foi um estrago para a igreja. Em todos esses países, seja Líbia, seja Iraque, Egito e Síria, onde houve... o Afeganistão também aconteceu a mesma coisa, onde houve essa intromissão e houve um desmoronamento da estrutura que lá estava. Muita confusão aconteceu, muita crise política e não se definiu propriamente o modelo permanente, porque todos esses países continuam em crise, mas há um denominador comum. Em todos esses países, a maioria muçulmana acabou tendo liberdade para expulsar os cristãos, matar cristãos à vontade. A maioria dos 500 mil que morreram na Síria eram de cristãos. A maioria dos 5 milhões que foram expulsos de suas casas na Síria eram cristãos. E, embora acomodados, mas de cristãos. E nesses países nós esperamos, e na eternidade nós vamos saber desse relatório, porque a grande mídia do mundo não divulga isto. Está havendo um avivamento, um despertamento para o cristianismo verdadeiro. Entre aqueles que eram cristãos nominais, agora tem havido cristãos verdadeiros nesses países. Eu tenho um pouquinho de notícias a respeito disso em alguns países, mas é que essas notícias não são fáceis de serem alcançadas. Na eternidade nós vamos saber, porque Deus não abandonou aqueles verdadeiros cristãos nesses países. Mas outras coisas vieram. Os interesses da China em se confrontar com os Estados Unidos, usando a religião como um meio americanizado para ser odiado. Hoje, na China, eles querem super valorizar os ideais chineses e a religião estrangeira, religião cristã, é a religião dos americanos, é a religião dos estrangeiros. Aquilo é uma afronta para os chineses, então eles têm que abominar a religião dos estrangeiros. A China está no processo de purificação do que é chinês
para valorizar o que é natural, o que é chinês. Então, a religião dos estrangeiros tem que ser expulsa. O cristianismo, para eles, é religião de estrangeiros. Então, usando essas argumentações, eles estão perseguindo terrivelmente os cristãos. Na Rússia, por outros raciocínios, mas estão perseguindo os cristãos. Aí vem o golpe de misericórdia, quando aparece o vírus que se tornou famoso, a pandemia foi decretada no mundo todo, uma ordem só emana da lógica das autoridades de saúde. Temos que evitar ajuntamentos. O lugar onde há mais ajuntamento é nas igrejas. Então, temos que proibir as igrejas de funcionarem. E as próprias igrejas vão entender. Enquanto houver essa ameaça, nós não vamos nos reunir. A maioria das igrejas no mundo, até por iniciativa própria, pararam de fazer suas reuniões. Foi terrível, está sendo terrível isso para os cristãos no mundo todo. Mas está sendo benéfico por outro lado, porque está dando oportunidade de os cristãos verdadeiros se manifestarem. Na Síria, de milhões e milhões de cristãos que eram, embora acomodados, hoje talvez tem um punhadinho de poucos mil cristãos verdadeiros. Na China, muitos terão dificuldade em continuar como cristãos, mas haverá uma purificação também, como está acontecendo na Rússia, em outros países muçulmanos. Na maior parte dos países do mundo, a dificuldade de reunião vai trazer com que muitos se afastem, mas vai purificar os que ficarem. Isto é processo de Deus, a peneiração do seu povo. O seu povo está sendo peneirado. Aqueles que são cristãos artificiais, de aparência, estarão totalmente ignorando as reuniões. Mas os que são fiéis e verdadeiros vão se dedicar mais ainda em visitar e cuidar dos afastados. O Brasil tem uma situação muito interessante, que é a seguinte: agora está se manifestando um grupo de chamados evangélicos esquerdistas. Os evangélicos, esses evangélicos esquerdistas são muito interessantes. Eles já trouxeram um manifesto em favor do afastamento das igrejas, e eles estão terrivelmente criticando os cristãos que estão se reunindo. Eles dizem que isso é um absurdo, os cristãos estarem enfrentando as ordens mundiais para se reunir. Isso é uma vergonha para o evangelho. E eles estão dizendo que isso é um desserviço, porque Jesus pregou a vida e nós estamos, ao nos reunirmos, provocando a morte das pessoas. Esses ditos cristãos que não se reúnem, porque eles estão contra a reunião, porque já não se reuniu mesmo, né? Eles estão contra os que se reúnem e eles estão, então, propagando que estão totalmente a favor do isolamento, da quarentena. Agora, é interessante, quando eles assinam, a gente vê quem são eles. Quando eles assinam, são grupos chamados de evangélicos ligados ao PT, ao PSOL, aos vários partidos de esquerda, evangélicos pelos direitos humanos, evangélicos contra o fascismo e por aí afora. Não só eles, há muitos outros cristãos chamados equilibrados, cristãos conscientes, que querem estar dando bom testemunho, que estão pregando também paralisação. Eles estão contra aqueles que estão ativos, eles estão criticando. Vocês são irresponsáveis, promovendo reuniões aí e dando oportunidade para o vírus pegar de um para outro. Vocês estão errados. Há cristãos de esquerda criticando, isso é óbvio,
E há cristãos chamados centrados, equilibrados. Esses cristãos também estão equilibrados entre o mundo e Deus e vão continuar, mas eles estão criticando os que se reúnem. E eles estão dizendo, não, quando a situação voltar ao normal, aí vocês se reúnem. Mas agora é irresponsabilidade se reunir. Você já ouviu alguém dizer isso? Tem aos montes por aí. Ou seja, há uma tentativa de dividir os evangélicos, o povo de Deus. O povo de Deus está sendo dividido, não sei se foi unido alguma vez, mas estão sendo muito criticados os evangélicos que se reúnem, que continuam a fazer a obra de Deus, mesmo se reunindo com todo cuidado, mas são criticados, porque o objetivo é criticar. O objetivo não é ajudar. Não é crítica construtiva, isso é crítica destrutiva. Evangélicos contra evangélicos. E, claro, o diabo rindo à toa. Mas eu quero dizer que tudo tem a permissão de Deus. Tudo tem a permissão de Deus para filtrar os que são verdadeiros. O cristão verdadeiro não para de amar o Senhor, de evangelizar, de discipular, de orar durante a pandemia. Pelo contrário, ele aumenta a prática da religião verdadeira. Deus não mudou. A ordem de Deus, não deixemos de congregar-nos. Não, mas tem pandemia aí. Meu irmão, se vira. Quem ama o Senhor não vai abandonar aqueles que Deus lhe deu. Você não vai abandonar o seu líder, seu pastor pessoal, sua pastora. Você não vai abandonar os discípulos que Deus lhe deu, os irmãos que amam você. Alguma coisa você vai fazer, você não vai parar. A obra de Deus não pode parar. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Ontem você ouviu qual rádio?